Agora a gente vai falar sobre alguns erros comuns que acontece bastante no Python por conta dessa questão do escopo de variáveis. A gente vai ver que alguns deles são fáceis de identificar, outros nem tanto. Tá? O primeiro erro comum que a gente vai ter no Python é tentar usar uma variável antes de definir essa variável. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente começa a interpretar esse programa. Na primeira linha, a gente tem a variável A sendo criada como escopo global. Então, aqui A recebe o valor 5, essa aqui é uma variável global. Tá? Então, a gente ignora essas linhas de definições, a primeira e a segunda função, e finalmente a gente chega em um comando, função 1. Nesse comando da função 1, não tem problema, porque a gente vem para cá, função 1, e agora fala A recebe 1. Quando a gente tem a atribuição de um valor, a gente já falou, é criada uma variável local. Então, A local é criado aqui. Quando a gente vem para o próximo comando, é a função 2. Então, a função 2 vem para cá. E agora, ele vai tentar imprimir o A. O que a gente tinha falado? Que quando tiver o A, ele pergunta, tem local? Ah, aparentemente não tem, porque aqui para cima não tem local. Tem global? Tem. Mas mesmo assim vai dar um erro. Uai, por que isso vai dar um erro? Vamos programar isso aqui para a gente ver esse erro acontecendo. Então aqui função 1, depois a gente faz A, recebe 1, imprime o valor de A. Falei que isso aqui não vai dar erro nenhum. Depois a função 2, imprime o valor de A, e aqui eu coloquei A, recebe 3. E no final imprime o valor de A. Primeiro eu vou comentar essa linha intencionalmente para a gente ver que se não tivesse essa linha aqui de baixo, não ia dar erro nenhum, porque ele ia perguntar, existe o A local? Não, mas existe global? Sim, então ele imprimiu 5. Enquanto que na função 1 foi impresso o valor do 1, então aqui é 1, 5, e depois o valor global continua como sendo 5. Tá? Então 155 é o que deve ser de saída desse meu programa aqui. Quando a gente executa, olha lá, 155, se você ler com calma, você vai ver que veio para cá, recebeu 1 local, então imprimiu 1. Acabou, veio para cá, imprimiu o valor de A, que é global, 5. E por último, imprimiu o valor de A, que também é global. Beleza. Agora, se a gente tiver essa linha, o Python dá erro, e isso é muito estranho na primeira vista. Então, se eu colocar essa linha aqui, tentar executar, o Python fala que a variável A está sendo referenciada antes, ela está sendo utilizada antes de ser criada. Por que isso acontece? Acontece que o Python, nesse sentido, ele é um pouco ignorante. Sempre que tiver uma atribuição, olha só, não importa se essa atribuição vem depois do print aqui, ele fala A é uma variável local. Então ele criou aqui, ele criou não, né? Ele sabe que A é local. É como se ele só falasse assim, A é local. Mas não tem nada lá dentro por enquanto, porque vai ser armazenado 3. Só que antes de armazenar alguma coisa no A, eu tentei imprimir o valor que estava lá. E ele fala, não, você não pode porque não tem nada ainda no A. Isso é o mesmo que a gente fazer algo assim, ó. Se a gente fizer assim, print A recebe 3. Para a gente está claro que isso aqui está errado, né? Porque primeiro eu estou querendo imprimir o valor de A e depois armazenar um valor nele. Então ele fala, ó, A não foi definido. No caso da função, acontece a mesma coisa. No momento, então, que você tiver uma atribuição, ele entende, isso aqui é local. Se é local, eu não posso imprimir antes que o valor esteja armazenado nele. Então, esse é o nosso primeiro erro comum no Python. É fácil de enxergar depois que você percebe, se tem atribuição, vira variável local. Ok. Então, é o que a gente tem escrito aqui. Ó. No momento em que teve esse A igual a 3, passou a ser uma variável local, né? E aí deu erro. E se eu tivesse invertido essa variável local para a linha de cima? Aí não ia dar erro nenhum, né? Porque o que o Python ia entender? Tem uma variável local, A igual a 3, agora imprime o valor dela, que é 3. Então, quando a gente faz isso, ele imprimiu 1, 3 e 5. Então, não teve problema. O que foi o problema ali foi inverter e acreditar que, por estar invertido, ele vai tentar acessar a variável global, mas não é isso que ele está fazendo. Ele acessa a variável local que não existe.
Agora, um outro erro, que esse é um pouquinho mais difícil quando a gente está programando de enxergar, é esse aqui, ó. Ao invés de fazer A recebe 3 depois do print, eu posso fazer algo desse tipo. A recebe A mais 3. E ainda assim a gente vai ter um erro, porque você pensa, olha, A é uma variável local, e ela está recebendo um valor aqui dela mesma mais 3, depois eu quero imprimir o valor de A. Bom, se eu tentar executar isso, o Python também reclama, fala, A é o mesmo erro, A está sendo usada antes de ter sido definida. Por que isso aconteceu? Porque eu tentei usar o valor de A como sendo o valor que está em A mais 3. Então, Python vai resolver primeiro esse lado direito da nossa expressão e depois vai tentar fazer a atribuição. Quando ele vai resolver o lado direito, que é o A mais 3, ele fala, opa, A é local? É local. E qual que é o valor de A? Não existe. Então, é a combinação. O erro gerado aqui, ele se dá por causa da combinação da atribuição, que determina como sendo A uma variável local, só que essa variável ainda não recebeu nenhum valor, e aí a gente tenta fazer a soma, né? Então ele fala, é local, agora soma valor nenhum com 3. E por que o Python dá erro? Ele dá erro principalmente porque qualquer valor poderia ser armazenado em A, né? De repente você poderia guardar uma string em A, poderia guardar um número de ponto flutuante, um booleano, qualquer coisa. Qualquer tipo permitido pode ser armazenado na variável A, e você está pedindo para ele já fazer a soma de alguma coisa com 3. Então ele não sabe se ele poderia mesmo fazer essa soma, já que não tem nada lá. Então ele decide, de forma cautelosa, ele decide dar um erro. Fala, não posso fazer isso. Então esse aqui é um erro um pouquinho mais difícil de achar, porque a gente tende a achar que o A vai ser uma variável local, que vai receber A global, que é 5, mais 3. Então, o senso comum aqui é dizer que A vai receber 8 como uma variável global, mas não. O Python não consegue resolver esse problema para a gente. Ele decide apontar um erro. Muito bem, muito bem. Então, é devido a essa questão de que sempre que tem atribuição, ele já acredita que aquilo é uma variável local.